Eu estava há poucos dias na República Democrática do Congo, estava dentro do bloco operatório e estávamos a fazer uma cesariana. Eu não estava a fazê-la propriamente dita, porque eu sou anestesista, mas estava a participar. No momento em que nasce a criança, não é preciso ter muita experiência para perceber que, naquele caso, nasceu em dificuldades. Uma coisa extremamente infrequente na nossa medicina dos ricos, mas nos países mais pobres acontece com muita frequência. Uma gravidez não vigiada, a falta de atenção, uma série de parâmetros que são muito importantes, especialmente no período pré-parto, fazem com que algumas crianças nasçam e morram, outras nasçam com uma paralisia cerebral que normalmente é incompatível com a vida, e algumas delas, com alguma ajuda, têm a sorte de se safar. No momento em que eu tenho a criança nas mãos, rapidamente me apercebo pela flacidez que ia exigir muito da minha atividade como médico para que ela não fosse mais uma pasta estatística. E fiquei ali alguns minutos a reanimá-la. Ventilação, compressões cardíacas, adrenalina. São escassos minutos, mas que são extremamente importantes. Se o cérebro não recebe oxigênio durante alguns segundos, minutos, tem lesões para todo o sempre. E era isso basicamente que eu estava a tentar evitar. Foi uma das reanimações mais difíceis de recém-nascido, já tive centenas, e mais bem conseguidas, dada a dificuldade, aquela que eu tive naquele momento, poucos dias depois de ter chegado à República Democrática do Congo. Naquele momento em que eu já estou a respirar fundo, eu apercebo-me de que a mãe, ali ao meu lado, viu isto tudo. Para a maioria parte das pessoas que não são das áreas médicas, não é, chamam-lhe epidural, aquela anestesia, não é, comumente descrita como da barriga para baixo, que é o que normalmente nós fazemos para as cesarianas. Por isso a mãe estava acordada, estava a ver tudo aquilo que estava a acontecer, um branco esquisito, com alguns pretos a ajudá-lo a fazer coisas ali muito esquisitas que ela não estava a perceber nada que estava a acontecer, mas provavelmente estava a perceber que o bebê estava em dificuldades. E depois, finalmente, quando ouvimos o bebê a chorar, é aquele choro de vida que nos traz imensa alegria. Quando eu volto normalmente, ou novamente, as minhas atenções para a mãe, eu percebo que ela me quer dizer alguma coisa. Eu não sei falar Swahili, também falo francês, malzote, como o Henri, e eu malzote. E em Swahili ela diz-me qualquer coisa. E eu peço para me traduzirem para francês. E a tradução que me chega é: doutor, ela quer dar-lhe a mão. E no final, eu dei-lhe a mão, ela apertou-me e disse muito obrigada. Palavras estas que eu em Swahili já conseguia compreender. E aquilo tocou-me de uma maneira muito forte. Porque era apenas mais uma criança em África para a estatística, ou até para a falta dela, que são tantas que morrem por tudo e mais alguma coisa. Mas naquele momento, aquela, graças a mim, nada de especial, só fiz o meu trabalho, mas está viva, está bem. E não tem nenhuma lesão neurológica. Isso para mim fez-me imensamente feliz, poder ajudar aquela criança, poder ajudar aquela mãe, poder ajudar aquele país tão sofredor. E acho que, como já foi dito aqui por outras pessoas muito mais sábias do que eu, o que de verdade importa é ser feliz. E acho que ajudar as outras pessoas, ter um impacto positivo na vida das outras pessoas, é das formas mais honestas, mais sólidas, mais duradouras, para sermos felizes. Eu cheguei há relativamente pouco tempo, há 3 dias, da maior catástrofe humanitária dos nossos dias, de um país que muitos de vocês, se calhar, nem nunca ouviram falar, que se chama Iémen. E já sabia que ia estar cansado, fisicamente e psicologicamente. Foi uma missão muito dura, para estar aqui com a atenção e com a exigência intelectual que vocês merecem. Eu sabia que não ia estar provavelmente capaz para o fazer. Mas houve uma coisa que me fez dizer que sim a este convite, é que eu sei que vocês podem fazer muito melhor do que eu. Porque eu não sabia nada sobre o mundo quando tinha a vossa idade, e vocês cada vez sabem mais, e cada vez sabem que estas coisas existem, e que é preciso termos um bocadinho mais atenção ao mundo que está à nossa volta. Foi isso que me fez querer aceitar este convite, é saber que vocês podem fazer muito melhor do que eu. Eu tinha 15 anos. Fui ao médico no dia, eu não tinha 15 anos, eu fazia 15 anos. E as palavras que saíram daquele consultório médico foram: nunca mais.
Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Aquelas palavras ficaram assim na minha cabeça, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Eu era uma pessoa absolutamente obstinada, obcecada, apaixonada por um desporto chamado bodyboard. Acho que tinha muito jeito, tinha muitos bons resultados, era campeão nacional da minha idade, tinha ganho campeonatos aqui na cidade do Porto contra os mais velhos, tinha feito feitos europeus que nunca ninguém fez, não sei se alguém entretanto já o fez. Tinha uma competitividade no meu sangue muito grande, tinha um corpo altamente atlético para a idade e tinha uma paixão por aquele desporto que não há quase palavras para medir. Passei por muitos médicos porque tive um acidente nas costas. Quase toda a nossa vida muitas vezes é decidida em pequenos pormenores. Eu, como não acredito muito no destino, acredito no aleatório, o aleatório levou-me a ter uma lesão nas costas, numa praia muito bonita, nas margens de Peniche, chamada Baleal, ou na zona do Baleal, a praia chama-se Lagide. Eu tive um pequeno vacilo que me fez com que um erro dentro de uma onda, literalmente, me fez bater com a cabeça na laje, e tinha 14 anos. Fez com que tivesse uma pequena lesão nas costas. Hoje em dia parece-me um pequeno pormenor na minha história de vida, mas na altura parecia-me o fim do mundo. Perdi todos os meus sonhos. Fui a médicos, fui a terapeutas disto e daquilo, há quem ia além fronteiras, e ninguém me conseguiu ajudar. Ninguém conseguiu ajudar aquele rapaz que tinha 14, entretanto 15, que queria ser campeão do mundo, que queria levar aquele desporto até aos limites possíveis e impossíveis e imaginários. E efetivamente foi no meu dia em que eu fiz 15 anos que, depois de muitos médicos já estarem a construir esta fatalidade, que eu cheguei à conclusão que provavelmente aquele desporto não ia ser por aí que iam passar os meus sonhos. Foi uma fase muito dura, muito triste, muito traumática para mim. Chorei durante meses, todos os dias. Pela frustração de não conseguir fazer as coisas, pela sensação de que já não tinham algo para lutar. A melhor descrição que eu conseguia era que me tiraram o chão e que eu caía de uma forma desamparada e nada me parecia ajudar. Estava no início do meu 10º ano e a minha cabeça aos poucos foi-se moldando, aquela frustração, aquela raiva, aquela dor, para uma transformação de algo que me parecia fazer sentido. Se ninguém me consegue ajudar este rapazinho a ser campeão do mundo de bodyboard, eu vou ajudar no futuro outros rapazinhos e outras raparigas a serem realizadoras dos seus sonhos, sejam eles quais forem, se eu quero ser médico. E decidi, naquela fase, por consequência da minha dor, que era a medicina, o meu caminho. Isso foi um momento de alguma sorte, porque, acima de tudo, como vocês sabem, entrar na Faculdade de Medicina é muito exigente e não acho que sejam precisas grandes capacidades intelectuais, é preciso, acima de tudo, muito esforço, muito método, muito trabalho. E essa dor que eu tinha ali no meu coração levou-me a ter essa vontade, essa garra, para ter a força suficiente no momento certo, porque muitas vezes os timings também não nos ajudam a fazer as coisas direitas, e entrei na Faculdade de Medicina. Ao longo da Faculdade de Medicina, pareceu-me que os anos vão passando, muito estudo, muito trabalho, pareceu-me que a ideia de querer ajudar outras pessoas a serem campeãs do mundo era interessante, mas pareceu-me um bocado fútil. E para além disso, apaixonei-me de alguma forma pela medicina como ciência. Além de gostar de pessoas, gosto da parte fisiológica, biológica, da compreensão do corpo humano. E a perceber-me, não é, no meio deste percurso, de algo que é muito óbvio, mas uma pessoa vai-se consciencializando de coisas óbvias ao longo da nossa vida, que ter a capacidade de salvar vidas era algo muito especial. Poder interferir na vida de alguém de uma forma tão impactante como vida ou morte, era algo muito especial. Por isso comecei a interessar-me por áreas da medicina que tivessem mais essa ligação à vida e à morte, e por isso escolhi ser anestesista. Embora a maioria das pessoas achem que seja pôr as pessoas a dormir, que às vezes também é, mas normalmente é um bocadinho mais do que isso.
E as áreas de emergência, de cuidados intensivos, áreas de doentes críticos, estão muito ligadas à anestesia e não só. E estava tudo bem com a minha vida, já ganhava meus primeiros salários, já era uma pessoa relativamente independente do ponto de vista económico, viajava bastante e calhou-me fazer a minha primeira viagem a Moçambique e foi também a minha primeira viagem ao continente africano. Foi uma viagem absolutamente incrível, férias, praia, surf, entretanto voltei a fazer bodyboard, mas nunca mais competi, comecei a fazer surf. Sítios incríveis, safaris, Kruger, destinos absolutamente paradisíacos de umas férias maravilhosas. Mas houve uma coisa que eu não consegui virar a cara para o lado, foi daquela pobreza, da quantidade de gente a sofrer num dos países que está melhor, mas ainda é dos países mais pobres do mundo, com índices de mortalidade infantil, com índices de mortalidade materna, de pobreza, a relação médico por 100 mil habitantes é das mais baixas do mundo, e ver aquilo tudo a acontecer ali à minha volta, depois ler um bocadinho sobre a quantidade de pessoas que morrem em África por doenças evitáveis, doenças facilmente tratáveis. Mas que tipo de pessoa sou eu se virar a cara para o lado? E que tipo de médico sou eu se quer ajudar pessoas, se quer salvar vidas e fingir que isto aqui não acontece? Porquê? Porque é longe, porque são pretos, porque são de outras crenças, têm outras formas de estar na vida. O que é que me faz querer salvar vidas no meu país e de uma forma tão incoerente esquecer-me daquilo que se passa no mundo à minha volta? Esta ideia dominou-me durante muito tempo. Eu tenho a obrigação moral, enquanto pessoa, enquanto médico, fazer algo mais. E fui à procura de organizações que me preenchessem a vontade de poder ajudar enquanto médico. E batia muitas portas e ouvi muitos nãos e queria tanto que fui nas minhas férias com o meu dinheiro e sem saber muito bem o que ia fazer, curiosamente também para Moçambique, passados 2 anos, ajudar num projeto dos médicos do mundo, que tinha essencialmente a ver com HIV-Sida. Moçambique é dos países do mundo com a maior prevalência, ou seja, o número de pessoas infectadas pelo vírus do HIV, cerca de 20 e tal % da população, coisa que não tem nada a ver com a minha área de conhecimentos, ainda assim, enquanto médico, poderia ajudar de alguma forma, dar formações, tratar algumas pessoas. E foi aí também que eu percebi que já era quase anestesista, já tinha quase acabado a minha especialidade e que poderia ser ainda mais útil, porque a minha área de conhecimentos não era bem aquela. E conheci os Médicos Sem Fronteiras. Foi amor à primeira vista. Ver o que é que esta organização faz em sítios tão diferentes, com ideais tão bonitos, que não precisavam de ser ditos, mas infelizmente, ainda hoje, são tão pouco absorvidos pela maioria das pessoas. Todas as vidas são iguais. O nosso esforço, a nossa vontade de ajudar, a nossa empatia tem que ser à proporção do acontecimento. Nós neste momento estamos todos muito sensibilizados com a questão de Moçambique e ainda bem. Mas eu faço muitas reflexões sobre a nossa empatia, sobre o nosso comportamento individual enquanto sociedade e também o facto de já ter visto 11 catástrofes humanitárias diferentes, quase sempre em zonas de guerra, me permite ter algumas reflexões um bocadinho mais consolidadas. Nós estamos essencialmente atentos a Moçambique por 2 ou 3 motivos. Primeiro, porque é uma novidade. Não é normal, porque morrem muito mais pessoas de malária, de HIV, de gastroenterites, do que vão morrer consequências deste ciclone. E ainda assim as nossas atenções viraram-se rapidamente para este acontecimento de uma forma que não se viram noutras circunstâncias. Depois porque falam português, alguns, não muitos, mas como sendo ex-colónia, temos ali uma ligação emocional maior. E depois porque é um acontecimento cuja solução nos parece estar ao nosso alcance, ou alguma ajuda parece estar ao nosso alcance. Choveu muito, houve muita destruição, é preciso salvar algumas pessoas, reconstruir uma série de casas, prevenir outras tantas doenças, porque ninguém sabe como é que se acaba a guerra no Iémen. E nos últimos 3 ou 4 anos, dados de uma grande organização chamada Save the Children, dizem-nos que 100 mil crianças
morreram no Iémen nos últimos 3 ou 4 anos. Há fome. Não é propriamente uma coisa muito difícil de tratar, a fome, normalmente. E ainda assim, notícias, preocupações nos nossos corações, a forma como isto influencia as nossas vidas, as nossas decisões, as nossas reflexões, muito pouco. Muito pouco. Porque a nossa empatia por 12 miúdos numa gruta da Tailândia, pela espetacularidade, pela novidade, pelo facto da solução parecer estar ao nosso alcance, quando eu digo nosso, enquanto sociedade, leva-nos a querer fazer. E depois, quando deixa de ser notícia, morrem milhões de crianças em África com malária todos os anos. A malária, além de ser fácil de prevenir, é fácil de tratar, na esmagadora maioria dos casos. E outros tantos exemplos eu podia-vos dar-vos assim. A minha primeira missão, que eu considero, depois de ter estado em Moçambique, por ter sido a primeira como anestesista e num contexto mais forte e durante mais tempo, foi na República Democrática do Congo. Morreram 5 milhões de pessoas na República Democrática do Congo nos últimos 20 e tal anos. O que faz com que seja a pior guerra mundial desde a Segunda Guerra Mundial em termos de mortalidade, direta e indireta por consequência do conflito. Ou seja, quem não viveu a Segunda Guerra Mundial, como eu, não é? A grande maioria das pessoas que está aqui dentro desta sala, não sei se todas, é a pior guerra dos dias de hoje. Eu tinha 28 anos, quase 29, quando entrei na República Democrática do Congo e não sabia isto. Como é que nós andamos neste mundo sem saber que existe sequer o pior conflito dos dias de hoje? Que tipo de pessoa é que nós somos por desprezarmos tanto a existência de outras pessoas? Há muita coisa aqui por explicar e há muita coisa que nós temos que lutar contra os nossos preconceitos que achamos que não temos, mas esses são os piores, são aqueles que achamos que não temos. Como a forma como não sequer conseguimos ultrapassar do primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fez há pouco tempo 70 anos, em que nos diz que todas as vidas são iguais. E nós não conseguimos sequer passar do primeiro artigo, quanto mais dos subsequentes. Por isso, viver com pessoas ao meu lado, quer os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, quer os doentes, com as suas histórias de vida, com a forma como o conflito os condicionou, com a quantidade de mulher que morre a ter crianças, com a quantidade de crianças que morrem, com a quantidade de feridos de guerra e de acidentes estúpidos com armas, que me cruzam os olhos, que me cruzam o coração, durante tanto tempo e de uma forma tão intensa, deixaram uma marca em mim muito profunda e muito duradoura. O que é que eu quero fazer da vida? O que é que de verdade importa? Eu nunca sei muito bem que pessoa é que eu sou, mas normalmente consigo dizer que pessoa é que eu quero ser. E é para aí que eu olho. Ser a melhor versão de mim possível. Questionar-me, refletir, tentar compreender, ter sempre mais perguntas do que respostas e ir atrás. Ir atrás daquilo que me inspira, daquilo que me faz sentir bem comigo mesmo, daquilo que me faz sentir a melhor pessoa possível. E ser médico aqui em Portugal dá-me imenso prazer, mas ser médico onde os meus conhecimentos, onde as minhas ações têm um impacto ainda maior, num número muito maior de pessoas, e a formação que deixo no local e a mensagem subliminar de que nem toda a gente acha que estas vidas não interessam, parece-me algo de muito importante. Aqui no Porto haverá, não sei, estou a dizer assim números à sorte, 300 ou 400 anestesistas no Grande Porto. E no sítio onde eu estava, na República Democrática do Congo, eu provavelmente podia olhar à minha volta 500 quilómetros, que era o único médico anestesista. Para vocês terem uma noção da disparidade dos nossos mundos. E claro que isto também tem muito de egoísta. Eu sinto-me especial, eu sinto-me bem, eu sinto-me feliz. Eu sinto-me mais feliz de estar perto do problema e poder fazer alguma coisa do que estar aqui a vê-lo ao longe, ou pior ainda, de fingir que ele não existe, que é uma felicidade que a mim me parece falsa, me parece pouco duradoura, pouco sólida, de perna curta e que mais tarde ou mais cedo nos vai falhar. Cheguei a Portugal, depois da minha grande missão na República Democrática do Congo, e a vontade de conhecer mais mundo, de compreender, de ajudar,
de dar o meu contributo para os Médicos Sem Fronteiras ou para outra organização que tivesse princípios semelhantes, já conhecia algumas, era muito grande. Era grande ao ponto que a instabilidade emocional que isto causa aqui dentro de nós deixa algumas consequências. Só o desenrolar dos dias, só o passar dos tempos é que nos vai ajudando a compreender-nos e compreender melhor aquilo que nos vai acontecendo. Mas uma coisa era certa, eu queria continuar a fazer aquilo que estava ao meu alcance, sem julgamentos, sem críticas morais para quem não faz ou faz diferente. Eu só posso olhar para mim e para aquilo que eu posso fazer. E conheci, visitei, trabalhei em uma série de países que para a maioria das pessoas são locais estranhos, esquisitos, alguns deles de radicais, de fanáticos, de extremistas. Estou a pensar, por exemplo, no Paquistão, no Afeganistão, na Síria, no Iraque. Voltei já à África uma série de vezes, ao Burundi, ao Congo, à República Centro-Africana, onde já estive 2 vezes. E fui crescendo como pessoa, como médico, fui compreendendo melhor o mundo, porque há algo muito simples para nós termos uma interpretação melhor daquilo que se passa à nossa volta. É vivenciar. Podem-me perguntar a opinião sobre isto ou aquilo, e eu não tenho razão a mais por ter vivido algumas coisas que a maioria das pessoas não viveu. Mas tenho certamente uma visão mais bilateral, mais completa, em relação a algumas das zonas mais problemáticas onde temos mais seres humanos a sofrer nos dias de hoje. O exemplo do Paquistão e do Afeganistão, para mim, foram muito marcantes, porque todos nós temos um preconceito enormíssimo em relação à religião muçulmana. Temos. Crescemos com ele, a nossa sociedade, as nossas pessoas à nossa volta, o facto de ser estranho, de ser diferente. Só isso, o facto de nós não conhecermos, não é? Provoca-nos logo uma reação automática de medo, de afastamento, de desconhecimento, e quer queiramos, quer não, o preconceito é algo quase natural. Há que assumi-lo e há que tentar lutar contra isso. E nem toda a gente tem o privilégio que eu tive de estar em sítios tão estranhos e tão esquisitos. Países estes absolutamente muçulmanos, alguns deles realmente com franjas de população que são claramente minorias, mas que muitas vezes nos fazem pensar na totalidade, que são extremamente conservadores, fundamentalistas, extremistas na sua forma como veem as coisas. Há paralelos deste tipo de pessoas em todas as religiões, em todos os lugares do planeta. Eu devo dizer com muita sinceridade que para mim o acontecimento humanitário das últimas 2 semanas não foi a tragédia de Moçambique, foi aquilo que aconteceu na Nova Zelândia. Muito mais fácil, não é, de compreender, de tratar, mas muito mais difícil de prevenir, muito mais difícil de percebermos como é que isto não se perpetua no espaço e no tempo. O facto de um homem que tem todas as condições na vida para fazer aquilo que ele quer e que decide entrar em 2 mesquitas diferentes, no momento em que as pessoas estão em contacto com o seu Deus, a pensar, a rezar, a meditar, a refletir, o que vocês quiserem, e são vítimas deste terrorista apenas pelo facto de professarem aquela religião. E isto é um fenómeno que nós conseguimos encontrar paralelos até na nossa própria cabeça. Começa logo pelo facto de que, quando a notícia é ao contrário, é muito mais notícia para nós. Nós somos um país de maioria católica, por isso se matarem cristãos, católicos, vai ser sempre algo mais sensível. Nós identificamos, a nossa empatia é seletiva. E é isso que nós temos que tentar que não seja. Que seja despida de religiões, de cores, de línguas que compreendemos. O facto de nós compreendermos as pessoas a sofrer em Moçambique impele-nos a fazer algo mais. Agora, quando elas choram em árabe, quando elas choram em pashtun, em swahili ou em tantas outras línguas por este mundo fora, e nós não compreendemos, o sofrimento parece menor, apenas porque nós não compreendemos. Por isso temos que fazer um esforço para nivelar a nossa ação, a nossa atenção, seja ela qual for, nem seja pela forma de tomada de consciência, de despertar de realidades, tem que ser maior, tem que ser mais justa, tem que ser mais equitativa. Porque poderíamos ser nós a estar a precisar da atenção, da ajuda, da boa vontade,
do espírito voluntário de outras pessoas. Felizmente não somos. Mas se acreditamos que todas as vidas são iguais, que todas as vidas têm o mesmo valor, nós temos que fazer um bocadinho mais para que este mundo não seja tão injusto. Eu lembro-me que, para mim, entrar na Síria, em 2013, já a guerra levava quase 3 anos, foi algo que, depois de já ter conhecido 2 ou 3 guerras antes, entretanto conheci muitas mais, foi bastante difícil. Há aquele momento em que eu digo a mim próprio, eu vou entrar naquele país onde toda a gente quer sair. É estranho. Obviamente que tenho medo. Não me sinto minimamente uma pessoa muito corajosa. Sinto-me uma pessoa muito motivada e que muitas vezes as minhas motivações ultrapassam os meus medos. Mas entrar na Síria conseguiu ainda assim criar reações viscerais que eu desconhecia. Aquele medo de entrar num país que está a ser bombardeado constantemente, e eu sabia para onde é que ia e sabia que a zona para onde eu iria seria propriamente sensível, foi muito marcante. Mas ao mesmo tempo, eu senti que a minha missão, a minha felicidade, estava ganha e ainda nem sequer tinha começado a trabalhar. Quando eu vi a reação do povo sírio, o hospital onde eu trabalhava, que era um hospital de campanha, tinha sido encerrado pela crescente pressão de grupos radicais islâmicos, nomeadamente do Estado Islâmico. E nós fomos reabrir este hospital de campanha. E a população síria, ao olhar para os Médicos Sem Fronteiras que estavam de regresso, a alegria, eu também não compreendo a alegria em árabe, mas a alegria naqueles olhares, naqueles sorrisos, na forma como eles nos receberam, fazem-me acreditar que este é o caminho de ajudar, de enviar cuidados de saúde e não enviar mais bombas. E vivi momentos muito intensos. Raro era o dia que não havia bombardeamentos a caírem relativamente perto de nós. Lembro-me que éramos sobrevoados com muita frequência. Sobrevoados por aviões, sobrevoados por helicópteros e o medo é enormíssimo. Nós sentirmos uma máquina de guerra a pensar em cima de nós que nós podemos ser o alvo, porque eu estava do lado da oposição do governo, faz com que, não é, eu posso ser um alvo. Há aqui pessoas, há aqui um piloto que pode carregar no botão, naquele momento, em cima de nós, eu não sei porquê, só porque estou aqui, e assim é toda uma guerra em todo um país. Mas o facto de eu sentir isto na minha pele, obviamente, leva-me a uma compreensão maior. Só que, se calhar, o acontecimento mais difícil de gerir desta minha missão na Síria foi quando já tinha regressado aqui à cidade do Porto, à minha querida cidade do Porto, e recebi a notícia de que 5 dos meus companheiros, dos meus colegas, dos Médicos Sem Fronteiras, tinham sido raptados da casa onde eu vivia. Eu tinha saído lá 2 dias e a primeira coisa que nos vem à cabeça é podia ter sido eu. A segunda coisa são pessoas que eu tenho uma profunda amizade e admiração, que entretanto vivi e trabalhei com durante uma série de meses e que neste momento estão a sofrer o inimaginável. E depois a terceira reflexão que me dominou durante muito tempo e domina ainda até hoje é: vale a pena correr estes riscos? Vale a pena ir para sítios perigosos, para salvar vidas, para enviar mensagens humanitárias? E aquilo que me domina é: se eu acho que todas as vidas são iguais, se eu acho que todas as vidas têm o mesmo valor, a minha vida não pode ser mais importante de todas aquelas que lá estão. Eu não posso achar que o meu risco é maior só porque ser eu. Por isso, se eu quero ser coerente com a minha forma de estar, com a minha forma de pensar, se eu quero ser coerente com aquilo que eu tenho vindo a fazer até hoje, eu não posso desistir por medo, eu só tenho é que lutar com mais força. Coincidência ou não, tive quase 2 anos sem ir em missão. E depois voltei para a África. É mais alegre, é mais festivo, mas provavelmente ainda
o epicentro das maiores catástrofes humanitárias dos dias de hoje. Falei-vos que estive na República Centro-Africana, país pelo qual tenho muito carinho, pois no total estive lá relativamente bastante tempo. A maioria das pessoas nem sabe que ele existe, por isso não se sintam culpados. Para mim existe, e para mim eu tenho lá amigos, e tenho lá pessoas cujas vidas eu ajudei a salvar, ou salvei diretamente, e tenho lá muitas dores no meu coração de vidas que eu não consegui salvar e que eu gostava de ter salvo. E que eu, noutras circunstâncias, com outro equipamento, com outras possibilidades, poderia ter salvo. Mas se calhar a história que eu guardo com mais carinho, tenho tantas, médicas e não médicas, e de aventura e de viagem, que já tenho alguma dificuldade em organizá-las a todas na minha cabeça. Mas a história que eu guardo com mais carinho na República Centro-Africana foi a conversa com uma freira. Eu estava no norte, numa zona absolutamente perdida no meio do nada, onde o Judas perdeu as calças, uma zona extremamente perigosa, onde os conflitos entre... É difícil explicar-vos o contexto de um conflito tão complexo, mas há alguma ligação religiosa entre cristãos e muçulmanos. E as pessoas matam-se umas às outras com muita facilidade e com muita frequência. E eu estava naqueles sítios onde não há nada, um sítio pobre, 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 não há nada. E nem sequer ajuda humanitária, e nem sequer jornalistas, nem ninguém para contar a história. E havia uma missão católica. E eu faço aqui um parênteses para dizer que eu sou ateu. E aquela região onde esta missão católica estava a trabalhar era uma região essencialmente de população muçulmana. E eu estava a conversar com esta irmã, que era italiana, que chamava-se Daniela. Ela tinha um francês delicioso, com sotaque italiano, que torna sempre as coisas mais bonitas. E eu perguntei-lhe, irmã Daniela, mas espera aí, mas quando eles começam uns aos tiros uns com os outros, porque eu trabalhei com os Médicos Sem Fronteiras, com a Cruz Vermelha Internacional, e há sempre um plano de recuo, não é? Nós pretendemos não estar debaixo das balas. E eu perguntei-lhe, irmã Daniela, mas que quando as coisas aquecem mesmo a sério, sabendo eu que naquela aldeia os diferentes grupos rebeldes já tinham varrido de um lado para o outro, qual é o vosso plano de fuga, de evacuação? Como é que vocês fazem para se ir embora quando isto aquece? E ela olha assim para mim e diz-me assim, nós nunca vamos embora. Eu estou aqui há 30 anos, e eu a achar-me especial, que estava lá há 3 meses, eu estou aqui há 30 anos e nós nunca vamos embora. E quanto mais perigoso isto fica, mais eles precisam da nossa ajuda. E quanto maior foram as dificuldades, mais vontade eu tenho de lhes dar o meu amor. Uma mensagem profundamente bonita, na repetição de alguns dos ensinamentos de Jesus. E eu estava com os olhos completamente úmidos, para já sentir-me extremamente pequenino e inspirado pelaquela beleza daquela pessoa, por aquele coração que estava ali à minha frente a falar. E estava, não é, a quebrar todas as regras. Uma branca que está a tratar de pretos, uma católica a tratar de muçulmanos, a comover um ateu. E todo aquele momento só me fez querer ser melhor. Por isso, voltando ao início, o que é que de verdade importa, o que é que nós poderemos fazer para que este mundo possa ser melhor? Eu não gosto muito de dar conselhos. Ser feliz certamente é um deles. Como? Acaba com cada um de nós descobrir. Para mim, das coisas mais importantes é viver inspirado. Viver sobre a inspiração de exemplos de vida que me fazem querer ser o melhor de mim possível é das coisas que mais vontade me dá de viver e de continuar e de ser mais forte e de ser melhor. E esta irmã Daniela teve sem dúvida esta capacidade sobre mim. Eu regressei há pouco tempo do Iémen e não consigo dar mais algumas palavras sobre este assunto. Primeiro porque tenho o privilégio de o ter muito presente e depois porque carrego em mim a responsabilidade de o partilhar com tantas pessoas quantas conseguir. E o facto de ver aqui uma plateia tão cheia, tão jovem, com tanta vontade de olhar para o mundo com mais coração, me faz querer falar um bocadinho mais sobre o Iémen. Foi a minha 11ª missão humanitária, quase sempre em zona de guerra, e ainda assim consegui ficar surpreendido.
à medida em que as coisas vão passando, eu começo a acreditar que já não há muito espaço para me surpreender nestes campos. Noutros haverá muito ainda para aprender, certamente. Por isso, começo a ter cada vez menos emoções virgens do que aquelas que tinha há 10 anos atrás, quando fiz a minha primeira missão humanitária. Ainda assim, o Iêmen conseguiu-me surpreender pela pobreza, pela miséria, pelo caos que está aquele país, ou pelo pouco que eu vi dele, e não foi certamente até o pior. O facto de não haver escolas, o facto de não haver hospitais, o facto de não haver segurança, o facto de quase todos os homens terem uma Kalashnikov, o facto das pessoas morrerem por tudo e por nada, e o facto de tudo isto não ser notícia. O facto de tudo isto para nós ser muito difícil de compreender, porque não temos nenhuma solução para lhes dar. E não temos sequer a solução empática de nos envolvermos com eles, porque não é fácil olhar para o sofrimento nos olhos e não poder fazer nada. Eu, das situações médicas, clínicas que mais me custou no Iêmen, eu perdi a conta ao número de feridos que eu vi, ao número de crianças com pernas amputadas, o que nós tivemos que amputar, ou que já vinham parcialmente amputadas, e com as histórias de vida de quem perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu os irmãos e perdeu as pernas, eu perdi a conta à dimensão das histórias tristes que carrego comigo, desta dura missão a todos os níveis, até porque trabalhei bastante. Mas a história que mais me marcou foi de uma rapariga de 15 anos. Chega-me ao serviço de urgência, uma rapariga de 15 anos que estava engasgada com um pedaço de carne. Ela conta muito bem a história, diz que estava a comer e tal, e não sei o quê, engasgou-se e não conseguia engolir nem sequer água, nem sequer a sua própria saliva. Não conseguia comer, não conseguia beber, e já estava assim mais ou menos há 24 horas. Vocês sabem, ou talvez não, que aquilo que muitos anestesistas dominam é o acesso à traqueia e, por sua vez, também o acesso ao esófago. E este tipo de situação, nós normalmente temos critérios de atuação. Temos um hospital que tem as portas abertas a toda a gente, mas sobre alguns critérios. Neste caso eram essencialmente cirúrgicos. Fazíamos cirurgias ligadas ao trauma, à violência do conflito, outro tipo de cirurgias que fossem salvadoras de vidas, fazíamos muitas cesarianas e tudo o que estava assim à volta deste contexto. Esta rapariga não precisava de uma cirurgia e por isso não estava dentro dos nossos critérios de admissão. Mas eu disse assim, espera aí, deixa-me tentar. Eu tenho que anestesiar, tenho que ir pôr a dormir, tenho que ir relaxar, ou seja, tenho que lhe paralisar toda a atividade muscular para conseguir fazer esta manobra, que é olhar para a nossa laringe, ou para a laringe dela, ver a traqueia e ver o esófago, na esperança de que eu lhe conseguisse ver o pedaço de carne e conseguisse aceder depois com algum instrumento ou aspirar para lhe salvar a vida. Relembro, 100 mil crianças morreram desde 2015, quando começou a guerra a sério, no Iêmen, 84 mil para ser mais preciso, e há 5 milhões de crianças que estão em risco de morrer à fome. 5 milhões de crianças. À fome. Não é difícil tratar a fome. E ali só tenho mais uma. Mas eu poderia fazer alguma coisa sobre esta vida. E disse, pronto, deixa-me tentar. Preparo os medicamentos, preparo o material, explico mais ou menos à equipa iemeni, sempre com imensas dificuldades linguísticas. Eu, obviamente, que não falo árabe, para a minha grande tristeza. O inglês lá era muito mau e por isso tenho sempre uma barreira linguística enormíssima. E digo, tal, prepara-se, vamos. Eu vejo assim o pedaço de carne, assim, eu adivinho, parece que vejo ali assim uma coisinha na ponta do esófago e tento-lhe chegar. E há uma das vezes que eu tenho assim um instrumento, assim uma pinça que tem uma angulação estranha. Estavam atentos. E tento-lhe chegar. Aquele momento, primeiro que é a vontade, não é de, assim num estalar de dedos, fazer a diferença. É daqueles momentos em que ser médico é realmente espetacular. Não há muitos. É um momento mágico, não é? Eu saco-lhe aquilo e a rapariga vai a rir-se para casa. E eu apanho assim o pedaço de carne com a pinça e trago assim um bocadinho, um micro pedacinho de carne, que é basicamente insignificante em relação ao engasgamento que ela tem. E volto lá outra vez, e volto, e começo a sentir que estou a fazer vários traumatismos no esófago, ela começa a sangrar um bocadinho, e volto, e volto, e volto, e volto, e não consigo.
Entretanto, eu tenho que a ventilar, entretanto, tenho que a acordar da anestesia, entretanto, não sei o quê, e ela é uma dor de alma, porque ela não consegue sequer gerir as secreções, e entretanto, o sangue que eu lhe tinha causado, e ela cuspia, engasgava-se, tossia, e o pai, que estava relativamente por perto a ver isto tudo, com vários chamamentos de Alá, que era a única palavra que eu compreendia, e de muitas outras coisas, com toda a sua esperança depositada, não é, neste médico estrangeiro que veio aqui ajudar o povo iemeni. E eu tenho que lhe dizer, eu peço imensa desculpa, mas eu não consegui. E ele, e agora? E agora, olha, assim, isto teoricamente tem que se fazer uma endoscopia. Pois, e então? Nós isso não fazemos aqui, tenho que ir a Aden, que é a cidade principal do sul do Iémen, 5 horas de viagem. Eu não tenho dinheiro para a viagem, aquilo é uma faca no coração, eu quase que conseguia, e agora ela vai morrer. Eu não tenho dinheiro, muito menos para depois pagar uma endoscopia. Não há propriamente um Serviço Nacional de Saúde, é tudo privado e é tudo muito caro. Vocês não sabem a sorte que nós temos por ter um Serviço Nacional de Saúde que é grátis e que salva vidas, e que, se nós temos os principais problemas de saúde, são lá resolvidos. Não sabem a sorte que nós temos por não morrermos de coisas estúpidas e por não morrermos por não termos dinheiro. E eu fui para casa com uma dor de alma. Morreram milhares, estão milhões em risco de morrer à fome. Aquela era só uma, era só mais uma. Mas eu ali estive envolvido e não consegui. E fiquei dias com o coração apertado. Isto a mim doeu mais do que ver crianças com as pernas amputadas, porque ela ia morrer e porque eu não consegui, porque eu estive ali tão perto. E depois, felizmente, consegui que alguém contactasse alguém, que era da mesma vila de onde ela vinha, e que me disseram que ela, passado um dia, ou mais até, acho que foi passado umas horas, conseguiu tossir aquilo cá para fora e ficou basicamente uma rapariga normal outra vez. Eu não sei, não é, qual é o impacto dos meus atos, se eu lhe salvasse a vida, se ela morresse porque eu não consegui, não é? No meio de uma catástrofe tão grande, tanta gente, tantos milhares, tantos milhões, eu não sei muito bem o que é que eu estou ali a fazer, o que é que nós estamos ali a fazer. Mas há uma coisa que eu sei, a solução depende de mim. Eu só posso fazer aquilo que está ao meu alcance. O problema existe à minha dimensão, a solução existe à minha dimensão. Eu não posso fazer nada, não é uma frase que para mim possa existir no meu léxico corrente. Eu tenho que fazer alguma coisa. Como pessoa, como médico, como tantas outras profissões que são tão úteis, muito mais úteis até do que a medicina, às vezes o ensino, a prevenção. Eu costumo dizer que a doença que mais mata é a ignorância, porque realmente a falta de formação explica quase metade dos males do mundo. E centrado nesta questão do que é que eu posso fazer, o que é que está ao meu alcance, qual é a dimensão da minha ação ou a importância, que eu não sei responder, eu quando estava em vésperas de ir para Mossul, cidade no norte do Iraque, é a segunda cidade iraquiana, eu sei que para a maioria das pessoas não é apenas um pedaço de terra ali no meio de um deserto, mas é uma cidade muito mais histórica do que a nossa, por exemplo. Não sei se todos são do Porto, mas eu tenho uma paixão enormíssima pela minha cidade. Ainda assim consigo ver a beleza e o interesse, a cultura e a história dos outros sítios como um dos pontos mais encantadores da minha viagem. E o Iraque e aquela zona onde nós chamávamos a Mesopotâmia é onde as civilizações cresceram e floresceram pela primeira vez. Por isso estamos a falar de cidades que têm mais de 3.000, 4.000, 5.000 anos de história. Envergonham de alguma forma a nossa pequena história de 900 anos. E pela vontade de expulsar o Estado Islâmico, que parece que agora acabou há poucos dias, o exército iraquiano, com o apoio de várias forças internacionais, decide reconquistar Mossul ao Estado Islâmico. E foi, de longe, a pior guerra, pior batalha dos últimos anos, das últimas décadas. Não houve nada na Síria, não houve nada no Congo, na República Centro-Africana, na Somália, no Sudão, na Líbia, na Nigéria. Não houve nada em país nenhum que se comparasse à intensidade da violência, ao número de feridos, ao número de mortos que aconteceram ali em Mossul, na região do norte do Iraque, na sua envolvência. 50.000 pessoas morreram só pelas bombas
Porque as pessoas esquecem-se que muitas vezes aquilo que mata numa guerra não são propriamente os tiros e as bombas. O que matam são as consequências indiretas. É o facto de depois não haver água potável e haverem epidemias de cólera, como houve agora no Iêmen, a maior epidemia de cólera de sempre, 1 milhão de pessoas infectadas. Não aparece nas notícias. Mas estava eu a contar-vos a história de Mossul. E eu via aquilo na televisão, a guerra a acontecer, as pessoas a contarem as histórias de sofrimento que passaram sobre o jugo do Estado Islâmico, aquela cidade completamente destruída, uma cidade linda, histórica. E a quantidade de refugiados, de deslocados primeiro, que são os refugiados dos pobres, aqueles que não têm sequer dinheiro para sair do país, e depois de refugiados só daquela zona, foram na casa dos 2 ou 3 milhões. Enormíssimos. O impacto do sofrimento humano é assustador. E nas vésperas de ir para Mossul, eu tive uma ideia que já andava a construir há algum tempo, que é o que é que eu posso fazer, como é que eu posso envolver mais as pessoas, como é que eu posso fazer as pessoas sentirem que também podem ir, também podem ajudar, também devem sentir. Então, pus nas redes sociais. Eu vou para Mossul, passa-se isto, isto e isto. Na altura as pessoas estavam mais ou menos informadas sobre o assunto, entretanto tudo se esquece. E eu vou levar as cartas, as mensagens e tudo aquilo que eu conseguir compilar num livro e vou entregar em Mossul. Por isso, se vocês estiverem interessados em dar uma palavra a esta gente, façam-no. Foi um projeto, diria eu, que sou obviamente bastante parcial, de bastante sucesso, no sentido em que muitas pessoas partilharam, muitas pessoas escreveram, muitas pessoas se voluntariaram depois para traduzir, não é? Há aqui este pequeno pormenor que eles não falam nem português nem inglês, falam árabe, por isso era preciso que tudo tivesse traduzido em última análise até árabe. E houve coisas fantásticas que aconteceram neste livro, desde grupos de crianças, de escolas, grupos de presos, estudantes universitários, estudantes do secundário, disto e daquilo. A maioria das pessoas eram ilustres, individuais, desconhecidos, que queriam dar o seu contributo para Mossul, para este projeto deste livro, que levava, obviamente, o meu nome, mas que eu era apenas aquele que aglomerava as cartas. E cheguei a Mossul. Não tenho muito tempo para vos contar sobre uma missão que também foi toda ela muito intensa. E quando entreguei o livro, que foi só no final da missão, eu tinha 28 livros comigo, que foi aquilo que eu consegui levar às costas. Entreguei o livro e houve um enfermeiro que ficou francamente entusiasmado com a ideia de ver há pessoas do mundo olhar para Mossul e a querer escrever e a querer dedicar a sua... Porque eram cartas mesmo muito emotivas, muito bonitas, de pessoas que tiveram a coragem de querer ver, a coragem de querer fazer alguma coisa, que não viraram a cara. Porque olhar para uma página de computador, uma página de Word em branco, e agora o que é que eu digo a estas pessoas? É muito difícil, não é? O que é que eu digo às mães dos filhos que estão a morrer no mar Mediterrâneo? Se eu pudesse olhá-las nos olhos, o que é que eu lhes dizia? Pá, desculpa lá, não consigo fazer mais. Não consigo pôr o meu país, as minhas pessoas a pensar em vocês como seres humanos. Peço imensa desculpa. Muitas pessoas foi isso que escreveram, pediram desculpa por não fazerem mais. Depois mostraram também a sua compaixão, mostraram o seu sentido de humanidade. 2 ou 3 falaram em religião, tiveram que ser censuradas por uma questão de limpeza de texto, em que era obviamente apolítico, religioso, o mais que se pudesse. Muitas pessoas falaram em Deus, como entidade a quem se reza, a quem se pede ajuda, a quem se pede ajuda, neste caso, para o povo iraquiano, e isso foi obviamente permitido. E este livro, entretanto, não é que foi assim espalhado, não é como quem conseguisse conquistar uma cidade, não é que é maior que o Porto, com 28 livros, como se isso fosse possível, mas ficou nas mãos de algumas pessoas que olharam para aquele projeto com os olhos a brilhar. E catapultaram-no para uma dimensão que eu não sabia que seria possível, não é? Disseram, agora tens que mandar mais. Eu, mas como é que eu vou mandar livros para o Iraque? Não sei, uma coisa e tal, empresas transportadoras, vou imprimi-los no Iraque. E assim o fiz, mais 500 livros. E fizeram um festival. O 1001 Cartas para Mossul, era assim que se chama o livro. E o festival chamava-se 1001 Cartas para Mossul, que depois pedia também que as pessoas de Mossul escrevessem em jeito de resposta àquele livro o que é que elas têm para dizer ao mundo. E daí nasceu um segundo livro, cujo meu mérito é ainda menor do que no primeiro, porque este segundo é quase todo ele feito pelos meus amigos iraquianos que deram andamento ao projeto, e aí nasceu o 1001 Cartas de Mossul, cartas muito emotivas, de pessoas, não é? O que é que estas pessoas que estão
a sofrer o inimaginável, têm a dizer um mundo que lhes vira a cara, que esquece que eles são também seres humanos. E vou acabar por vos contar uma história que foi das coisas mais bonitas que me aconteceu nos últimos tempos. Eu estava a lançar o meu livro na cidade de Lisboa, algures em novembro, uma plateia não tão grande, mas igualmente espetacular, apesar de Lisboa, estou a brincar. E no final há uma rapariga que se levanta e diz-me assim: Dr. Gustavo, eu tenho 2 abraços para lhe entregar. Eu não sabia quem você era, mas tenho 2 abraços para lhe entregar. Eu estive agora num campo de refugiados, algures nas ilhas gregas, Lesbos, penso eu, e conheci muitas pessoas, muitos refugiados da Síria, do Iraque, do Afeganistão. E houve 2 pessoas que, sabendo que eu era portuguesa, ela a contar, me pediram para eu lhe entregar 2 abraços, que eu nem sabia quem você era, mas queriam entregar 2 abraços ao Dr. Gustavo. O primeiro era um senhor da Síria, que disse: diga por favor ao Dr. Gustavo que nós estamos muito agradecidos que ele salvou a vida à minha mulher. E nós, entretanto, saímos da Síria, sãos e salvos. Não é que estejam em condições propriamente fantásticas, mas pelo menos estão vivos. E queriam-me entregar um abraço pelo facto de eu ter de alguma forma salvo a vida à sua mulher. Eu sinceramente não sei de que história é que se trata. Mas fiquei obviamente muito sensibilizado para 5 anos depois, uma coisa que veio da Síria, que passa pelas ilhas gregas e me chega até Portugal, uma mensagem de agradecimento, de reconhecimento, para mim não tem preço. E obviamente que teve direito a muitas lágrimas naquele momento em que absorvi esta informação. Mas a história do segundo abraço é melhor. Há um rapaz de Mossul, isto dito por ela, um rapazinho, 15 ou 16 anos, que lhe quer mandar um abraço, porque diz que o Dr. Gustavo salvou a vida ao seu irmão. Também não sei que história foi esta. E este rapaz, que é fanático por futebol, e como todos os adolescentes do mundo inteiro, normalmente tem uma divisão entre Real Madrid ou Barcelona, mas este rapaz diz que é do Futebol Clube do Porto, como o Dr. Gustavo o ensinou a ser. Obrigado.